Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 13 até o verso 20. A confissão de Pedro. Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Meus irmãos, os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano, desde que o Papa Bento XVI renunciou à sua posição de comandante da Igreja Católica Romana. E nesta quarta-feira, dia 13 de março, pela primeira vez, é eleito um Papa latino-americano. E em mais de 1.300 anos, é eleito um Papa fora da Europa. Muitas pessoas têm me perguntado ou me pedido para dar uma palavra bíblica, histórica, acerca deste assunto. E eu achei por bem, nesta noite, trazer uma palavra à luz das Escrituras acerca deste assunto, que desperta o interesse da mídia internacional, desperta o interesse de cristãos ao redor do mundo. Nossa palavra não tem o qualquer interesse de ferir susceptibilidades. Nossa palavra não tem qualquer interesse de denegrir a imagem pessoal deste homem que agora chama Papa Francisco. Aliás, merece nosso reconhecimento e até nossos aplausos por algumas posturas que tem assumido, como bispo de Buenos Aires, um homem que não tem se dobrado à corrupção política do seu país, um homem que tem se revelado coerente com a sua fé no que concerne a simplicidade da sua vida, e um homem que tem se colocado contra a desmandos e desvios morais que tem assolado a sua igreja, mormente nessa última década, que talvez foi um dos fatores que levou à renúncia de Bento XVI. Minha palavra hoje é uma palavra de balizar este importantíssimo assunto à luz da Bíblia e à luz da história, para que nós tenhamos uma compreensão clara do que seja o pontificado romano, que seja o papado. Ouvimos fartamente pela imprensa de que agora Jorge Mário Bergoglio, conhecido hoje como Papa Francisco, assumiu a cadeira de Pedro, ou o trono de Pedro.
Essa é a nossa posição à luz da Escritura, é saber se de fato Pedro foi Papa. E se a interpretação que fazem do texto de Mateus 16, 18, para ancorar a doutrina do papado, tem apoio nas Escrituras e se tem apoio na história. É óbvio que toda a estrutura romana está fundamentada sobre a interpretação do texto de Mateus 16, 18. E todos os dogmas decorrentes procedem desta ideia de que o Papa é o grande cabeça da Igreja, e desde 1870, no Concílio Vaticano, quando se afirma que o Papa, falando ex cátedra, é infalível em termos de doutrina e de ética. É sobre esse assunto, então, que eu gostaria de meditar com os meus irmãos à luz das Escrituras. E a primeira tese que eu quero levantar aqui, para juntos examinarmos à luz da Bíblia, é a afirmação de que Pedro nunca foi Papa. E o texto básico usado para provar o primado de Pedro, entendemos nós, está mal interpretado pelo romanismo. Veja você o que está escrito no verso 18, do texto lido. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há aqui três interpretações básicas ao longo da história. Primeiro, é que Pedro seja esta pedra. Segunda interpretação, é que a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra. E a terceira interpretação é de que o próprio Cristo é a pedra. Vamos examinar a ideia, então, que baliza a questão do pontificado de Pedro, à luz da exegese desse texto. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros significa literalmente fragmento de pedra. Enquanto a palavra pedra no grego é Petra, rocha inabalável. Notem que Petros é um substantivo masculino, enquanto Petra é um substantivo feminino. O demonstrativo grego, essa, toute, no grego, encontra-se no feminino, ligando-se, portanto, gramatical e logicamente à palavra feminina Petra, a qual imediatamente procede ou precede. O demonstrativo feminino não pode concordar em número e gênero com o substantivo masculino. Se Cristo tensionasse em afirmar que Pedro era pedra, como fundamento da igreja, ele teria dito, tu és Pedro, e sobre ti, epissoi, edificarei a minha igreja. Consequentemente, todo o contexto próximo desta afirmação não aponta para Pedro, mas aponta para Cristo. Senão, vejamos, o texto está mostrando que Jesus caminha com seus discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é a região extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. E Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está querendo fazer um levantamento de opinião acerca do que as pessoas pensavam acerca dele, Jesus. E os discípulos respondem que o povo não tem uma ideia clara acerca de quem é Jesus. Uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem João Batista, outros dizem alguns dos profetas. Mas ninguém tinha um entendimento claro de quem era Jesus. Jesus então diminui o círculo e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, o mais falante do grupo, o que se despontava como o representante do grupo no sentido de comunicação, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus imediatamente responde para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Notem vocês que em seguida Jesus Cristo faz a declaração de que Ele é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja e o protetor da igreja. Mas em seguida a esse fato, Jesus vai mostrar para os seus discípulos que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens para ser morto. E logo em seguida aparece o texto que Jesus sobe o monte da transfiguração para ser transfigurado, e mostra Jesus então em glória, numa antecipação do que será o céu, de tal forma que todo o texto está construído ao redor da pessoa de Jesus e não da pessoa de Pedro. O texto está sempre apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Notem mais, o propósito de Jesus aqui não é uma conversa particular de Pedro com Cristo, mas uma dinâmica de grupo, onde Jesus discutiu o propósito da sua vinda ao mundo. Agora, observem ainda, o contexto mostra que Jesus está se referindo a si mesmo como pedra na terceira pessoa, e ele está usando esta fala. Isso é comum no Novo Testamento. Ele diz: eu edificarei este santuário e o reconstruirei em 3 dias. Ele está usando a terceira pessoa. Lá em Mateus 21 ele usa a figura da própria pedra, que os construtores rejeitaram, na terceira pessoa. Portanto, é correto e é bíblico usar a terceira pessoa para falar de si mesmo, e Jesus usou essas expressões. E diz o texto que Jesus elogia Pedro pela inspirada declaração de que Cristo é o Filho de Deus vivo, e é sobre essa pedra, rocha, Cristo, que a igreja está edificada. Alguns teólogos romanos dizem o seguinte, que no aramaico a palavra é Cefas, está lá em João 1,42, o seu nome é Cefas, mas quando vai verter o aramaico para o grego, Cefas, se verte Cefas, que quer dizer Petros, Pedro, e não Cefas, que quer dizer Petra. Logo, Cefas não é sinônimo de pedra, Petra, mas Cefas é sinônimo de Petros, Pedro, fragmento de pedra. Notem mais, pedra, Petra é radical, Pedro, Petros, deriva-se de Petra, e não Petra de Petros, Pedro. Assim como Cristo vem também como radical, e cristão deriva de Cristo, e não Cristo deriva de cristão. Logo, quando se diz que Cristo é o fundamento da igreja, Cristo, que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, não pode encontrar aqui amparo do ponto de vista gramatical no texto. Mas resta agora uma pergunta: se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, precisaríamos perguntar: Pedro, o que você pensa desse assunto? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Pedro, para você, quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? E o próprio Pedro vai dizer com muita clareza que a pedra sobre a qual a igreja está edificada não é ele, mas é o próprio Jesus. E ele diz isso em duas ocasiões, no começo do seu ministério e no final do seu ministério. No começo do seu ministério, quando ele pregava em Jerusalém, logo depois do Pentecostes, no capítulo 4, versículo 11, ele vai afirmar isso. Você confere comigo, por favor. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Então Pedro está pregando e afirmando categoricamente que Jesus é a pedra e não ele, Pedro. Mas Pedro vai escrever a sua primeira carta no final da sua vida, no final do seu ministério, e ele vai afirmar mais uma vez que Jesus e não ele é a pedra. Se não, vejamos, 1 de Pedro capítulo 2, confira comigo, a partir do versículo 4. Pedro diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Notem vocês que Pedro está afirmando no começo e no final do ministério que Jesus, e não ele, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E Paulo, o grande apóstolo, maior intérprete do cristianismo, o grande formulador que recebeu de Deus a revelação das grandes verdades do cristianismo, o que Paulo tem a dizer sobre isso? Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que Cristo é a pedra. Consequentemente, nós podemos definir isso, que a interpretação de que Pedro é a pedra, não tem amparo gramatical, não tem amparo exegético, não tem amparo bíblico. Queria que você parasse para refletir comigo agora, por que Pedro, nem qualquer outro homem, poderia ser a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida? A igreja não pode ser edificada sobre um homem, seja ele quem for, por mais consagrado ou piedoso ou benemérito. Pedro particularmente não poderia ser. Eu queria hoje mostrar para você a vulnerabilidade de Pedro para ser a pedra fundamental da igreja. Primeiro, Pedro, o contraditório. Se você ler no próprio contexto de Mateus 16, quando o próprio Pedro, volte comigo para Mateus 16, quando o próprio Pedro faz aquela corretíssima declaração que recebe o elogio de Jesus, bem-aventurado, logo em seguida, versículos 22 e 23, diz o texto: e Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Logo que Jesus afirma que ele, Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, fala da sua morte, e diz a Bíblia que esse Pedro, que acabara de fazer uma ousada declaração sobre Jesus, agora chama Jesus e começa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios, tu não podes ir para a cruz. E Jesus diz: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ele era um contraditório, ele fazia uma afirmação e a negava em seguida. Ele era um contraditório. Segundo, Pedro, o desprovido de entendimento. Se você ler em Marcos capítulo 9, versículos 5 e 6, onde relata a transfiguração de Jesus, diz a Bíblia que Pedro disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz o texto: não sabendo, porém, o que falava. Ele não tinha discernimento. E por que ele não tinha discernimento? Ele estava aqui comparando Jesus, ou equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias, colocando Jesus apenas no mesmo nível de grandes homens. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Filho de Deus. Terceiro, Pedro, o autoconfiante. Você pode conferir depois em Lucas 22, 33 e 34, que Pedro disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais.
Estou pronto a ir contigo para a prisão, e se preciso for, até para a morte. E desta maneira, Pedro está dizendo o seguinte: Jesus, eu não confio nos teus discípulos, nos meus condiscípulos, mas o Senhor pode contar comigo. Comigo, o Senhor pode contar, ainda que for para a prisão ou para a morte. Eu jamais te abandonarei. E vocês conhecem o que aconteceu depois. Quarto lugar, Pedro dorminhoco. Lá em Mateus 26, 40, Jesus vai para o Getsêmani, depois de celebrar a ceia, inaugurar a ceia, depois que Judas já tinha saído para traí-lo, e de Jesus desce então e atravessa o vale de Cedron, entra nas fraldas do Monte das Oliveiras, mergulha ali no jardim do Getsêmani, e chama Pedro, Tiago e João para perto dele e disse: vigiai, a minha alma está profundamente angustiada até a morte, vigiai comigo em oração. E ele vai adiante, se prostra sobre os seus joelhos em lágrimas, suando sangue, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Quando retornam, os três estão dormindo. E Jesus diz a Pedro: não pudeste vigiar pelo menos uma hora comigo? Diante da mais titânica batalha de Jesus, Pedro está dormindo. Quinto lugar, Pedro violento. Jesus então se apresenta para fazer a vontade do Pai. Judas capitaneia a corja que vem prender Jesus, e diz a Bíblia que Pedro saca a sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus diz: pode guardar a tua espada, Pedro, essa batalha não é a batalha da valentia carnal. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos para me auxiliar. Sexto lugar, Pedro medroso. Lucas 22, 54, diz que quando Jesus foi preso, Pedro passou a segui-lo de longe, de longe. O mesmo Pedro que devotara a fidelidade restrita, agora recua e começa a seguir Jesus covardemente, de longe. Sétimo lugar, Pedro, discípulo que nega Jesus. E é Mateus quem vai relatar esse fato, Mateus 26, 70, 72, 74, que as 3 vezes não foram apenas puras negações, não. A primeira vez ele negou, a segunda vez ele jurou, e a terceira vez ele blasfemou, dizendo: eu não conheço esse homem. Então notem que um homem tão frágil, como você é frágil, como eu sou frágil, não pode ser o fundamento sobre a qual a igreja está edificada. Mas vamos ver agora, o primado de Pedro não é reconhecido pelos demais apóstolos. Por exemplo, Pedro não nomeia apóstolo para o lugar de Judas. Se Pedro fosse o primaz da igreja de Jerusalém, se Pedro fosse o bispo da igreja de Jerusalém, se Pedro fosse o grande líder da igreja de Jerusalém, no momento em que a igreja se reúne para encontrar um substituto para Judas, Pedro teria nomeado. Mas não houve isso. Não houve uma nomeação. Está escrito lá em Atos 1, 15 a 26. Foi lançado sortes e escolhido Matias. Segundo, Pedro obedece ordem dos apóstolos. Quando a obra de Deus começa a avançar e crescer em Samaria, província de Samaria, os apóstolos enviaram, mandaram para lá Pedro e João. Se ele fosse o cabeça da igreja, ou o papa da igreja, ou o bispo da igreja, ou o primaz da igreja, ele não seria mandado, ele mandaria. Ele obedece ordens, ele não dá ordens. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 e 15. Terceiro, Pedro não dirige o primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Atos 15 relata isso. Quando houve um concílio da igreja para resolver um problema doutrinário, quem lidera o concílio é Tiago, irmão de Jesus, e não Pedro. Se Pedro fosse o líder da igreja de Jerusalém, ou o primaz da igreja de Jerusalém, ele automaticamente dirigiria aquele primeiro concílio da igreja, o que não aconteceu. Quarto,
Todas as vezes que os discípulos discutiram quem era o mais importante entre eles, recebeu de Cristo severa exortação. E nós poderíamos ver isso em Marcos 9:35, Mateus 20, 25 e 28, Lucas 22, 24. Aliás, o que Jesus Cristo disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Quinto, o ministério de Pedro foi designado por Deus como dirigido principalmente aos judeus e não aos gentios. Está em Gálatas 2, 7 e 8. Em outras palavras, o ministério de Pedro tinha uma limitação de etnia e geográfica, porque na verdade este ministério amplo, gentílico para o mundo, foi confiado não a Pedro, mas foi confiado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Isso não combina com a posição de papa ou de primaz da igreja. Sexto, Pedro não é primaz nem mesmo da igreja de Jerusalém. Prova disso? Olhe comigo, por favor, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Ele não foi primaz nem mesmo da igreja de Jerusalém. Gálatas 2:9 diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, ou seja, para os judeus. Notem vocês que Paulo diz que na igreja de Jerusalém tinham 3 colunas, 3 líderes. Quais eram eles? Vejam comigo: Tiago, Cefas e João. Não havia primado de Pedro, e nem Pedro é citado em primeiro lugar. Primeiro é citado Tiago. Sétimo, o pastor das igrejas gentílicas não é Pedro, e sim Paulo. Nós estamos olhando isso aqui exatamente nesse texto. E mais, Paulo diz em 2 Coríntios 12:11 que não se considerava inferior a nenhum apóstolo. E é ele quem diz que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Se havia um apóstolo que tinha um ministério mais amplo, mais abrangente, mais global, mais universal, de cuidado com as igrejas gentílicas, não era Pedro, era Paulo. E ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Oitavo lugar, Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo, porque tornara-se irrepreensível. Está isso em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. O que aconteceu? Os gentios se converteram, e diz a Bíblia que Pedro desce a Antioquia, e no começo ele se sentava com os crentes gentios convertidos a Cristo, e comia com eles. Mas de repente desceram de Jerusalém alguns membros da seita dos fariseus, e se escandalizavam com isso, porque não aceitavam que os gentios tornassem-se cristãos antes de se tornarem judeus. Aí diz a Bíblia que Pedro, pouco a pouco, foi se esquivando de sentar com os crentes gentios, de comer com os crentes gentios. E diz a Bíblia aí que Paulo repreendeu Pedro face a face, porque tornara-se repreensível. Seria uma petulância de Paulo, se Pedro fosse o primaz da igreja, repreendê-lo. Nono, no Novo Testamento os apóstolos se associam como iguais em autoridade. Está isso lá em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 2, 20. Ou seja, você nunca encontra no Novo Testamento nenhum apóstolo sendo guindado a uma posição superior aos demais. Todos os apóstolos são colocados no mesmo nível, no mesmo patamar. Quando houve, por exemplo, na igreja de Corinto, uma divisão interna da igreja, aliás, reprovável, uns diziam: eu sou de Pedro, outros eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cristo. Não havia ali qualquer distinção de Paulo para dizer, não, Pedro é o primaz, então ele tem que ser de fato merecedor deste grupo que o segue. Mas mais,
Notem ainda, Pedro pessoalmente nunca reivindicou a autoridade papal. Se não, vejamos. Primeiro, Pedro nunca aceitou e não aceitou veneração de homens. Quando Cornélio se dobrou diante dele, e Cornélio era um gentio, convertido ao judaísmo, piedoso, que queria ouvir o evangelho. Quando ele se dobrou diante de Pedro, Pedro disse: pode ficar de pé, eu sou homem com você. Segundo, Pedro autodenominou-se em suas cartas apenas como servo de Cristo e apóstolo de Jesus Cristo, mas nunca como primaz da igreja. Terceiro, Pedro considerou-se presbítero entre outros presbíteros e não presbítero sobre outros presbíteros. Está isso na primeira carta, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Eu, presbíteros, entre vós e não acima de vós. Quarto, Pedro, se fora papa da igreja, teria condenado muitas práticas que hoje o catolicismo aprova. Por exemplo, ele escreve na sua segunda carta, 4:3, sobre detestáveis idolatrias. Por exemplo, 1 de Pedro 5:3, ele fala sobre o erro de domínio dos líderes sobre o rebanho de Deus. Desta forma, chegamos à conclusão que nem os apóstolos aceitaram o primado de Pedro, e nem Pedro se autocolocou como primaz da igreja. Portanto, não tem base bíblica a interpretação de que Pedro é o Papa. Mas vamos ver um outro argumento. Pedro não foi bispo da igreja de Roma. Aliás, aqui estamos fechando o círculo nesse sentido, porque a crença é de que Pedro foi bispo da igreja de Roma 25 anos, ou seja, dos anos 42 ao ano 67, quando foi crucificado de cabeça para baixo por ordem de Nero, segundo alguns historiadores. A pergunta é: será que tem base histórica ou bíblica ou histórica para provar que Pedro foi bispo de Roma de 42 a 67? 25 anos. Eu chamo a sua atenção para os seguintes argumentos. Primeiro, a Bíblia não tem nenhuma palavra sobre o bispado de Pedro em Roma. Nenhuma palavra. Aliás, a palavra Roma aparece no Novo Testamento 9 vezes. E Pedro nunca foi mencionado em conexão com ela. Não há nenhuma menção ou alusão a Roma em nenhuma de suas epístolas, exceto uma onde fala da Babilônia, que ele escreve da Babilônia, e se discute se essa Babilônia era a Babilônia Roma, como um símbolo de Roma, ou se falava de uma outra Babilônia no Oriente e não no Ocidente. A última aparição de Pedro no livro de Atos está no capítulo 15, e depois não se fala mais dele. A aparição que você vai encontrar dele logo depois está em 1 Coríntios 9:5, e ele está não em Roma, mas ele está fazendo viagens com sua mulher, porque era casado. E curiosamente, a versão católica Confraternity Version traduz esposa e mulher por irmã. Só que a palavra grega é guiné e não adelphê, e guiné não pode ser irmã, é esposa. Segundo, não há nenhuma menção de que Pedro tenha sido o fundador da igreja de Roma. Não há nenhuma menção sobre isso. Aliás, com toda certeza não pode ter sido. Possivelmente, conforme Atos 2, 10 e 11, quem fundou a igreja de Roma foram crentes que estavam no Pentecostes, naquela região, e sendo cheios do Espírito Santo e foram sendo convertidos, retornam e estabelecem a igreja. A igreja não foi fundada nem por Pedro, nem por Paulo, mas por crentes anônimos que foram a Jerusalém no Pentecostes, com toda a probabilidade. Terceiro, preste atenção nisso, no ano 60, quando Pedro escreveu sua primeira carta, segundo alguns estudiosos, ele não estava em Roma.
porque muitos exegetas não aceitam Babilônia, conforme está lá registrado na sua primeira carta, capítulo 5, 13, como sendo Roma, mas como sendo a cidade do Oriente. Quarto lugar, Paulo escreve sua carta à igreja de Roma no ano 58. Portanto, se Pedro fosse papa ou bispo de Roma, de 42 a 67, Pedro estaria no auge do seu pontificado em Roma. Paulo escreve a sua mais importante carta à igreja de Roma e não menciona Pedro. E notem vocês, nesse período, Pedro estaria dirigindo a igreja de Roma, como líder da igreja de Roma. Agora veja comigo o que Paulo escreve em Romanos 1,13, por favor. Romanos 1,13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Seria muita pretensão de Paulo querer produzir ou colher alguns frutos na igreja, se o bispo da igreja era o apóstolo Pedro, o líder da igreja, ou o primaz da igreja. Por que Paulo diz isso? É porque certamente Pedro não está lá nesse tempo. Se você perceber capítulo 16 de Romanos, existe a maior lista de saudações de todas as cartas paulinas. Para você ter uma ideia, nesta longa lista de saudações, há 26 saudações. Aos mais destacados membros da igreja de Roma, não há sequer uma menção a Pedro. Se Pedro fosse pastor da igreja de Roma, bispo da igreja de Roma, primaz da igreja de Roma, com tantas citações e não mencionar Pedro, seria uma deselegância do apóstolo Paulo. Agora veja comigo, Romanos 1,11, Paulo diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Se Paulo escreveu isso em 58, no auge do suposto pontificado de Pedro em Roma, seria uma desconsideração com seu colega de apostolado, Pedro, dizer que queria ir para repartir algum dom, para que eles fossem confirmados. E onde está o apostolado de Pedro? Não os teria confirmado? Pedro seria relapso no seu ministério? Precisaria de Paulo estar lá para ver esses resultados? Por que Paulo diz isso? É porque Pedro não estava lá. Se você perceber Romanos 15, 20, por gentileza, quando Paulo diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho onde Cristo já não for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Se Pedro fosse o bispo de Roma, então Paulo não estaria dessa forma, sendo coerente com o que está escrito aqui, porque o fundamento já estava edificado sob o apostolado de outro homem, chamado Pedro. Agora notem mais, Paulo escreve cartas de Roma, agora não está escrevendo para Roma, agora Paulo já está em Roma, na sua primeira prisão, nos anos 61 a 63, e ele escreve as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, 4 cartas, e ele manda saudações de muitos crentes de Roma para essas igrejas, e não menciona sequer o apóstolo Pedro. Seria uma desconsideração de Paulo se Pedro morasse em Roma e fosse pastor da igreja de Roma. Mais do que isso, 2 Timóteo capítulo 4, ele menciona que na sua segunda prisão, isso por volta do ano 66, 67, quando Pedro ainda, segundo o entendimento, era primaz da igreja de Roma, dizendo que na sua primeira defesa ninguém foi a seu favor. Onde estaria Pedro? Não ajudaria o colega?
Ele diz que todos o abandonaram, só Lucas está comigo. E onde está Pedro? Por que que ele não menciona Pedro? A única resposta plausível que você tem é que Pedro não estava lá. Outro argumento importante para nós entendermos: não há nenhum fato bíblico ou histórico em que Pedro transfira seu suposto posto de papa a um outro sucessor. Aliás, não existe sucessão apostólica no Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, quando Judas traiu Jesus, porque ele não era convertido, ele era filho do diabo, filho da perdição, os apóstolos escolheram alguém para o seu lugar. Não foi nomeação, foi escolha. Porém, quando Tiago foi morto à espada, não houve substituto para Tiago. Por quê? Por que não escolheram também um outro substituir Tiago? Porque o grupo é um grupo de 12, e não se acrescenta mais ninguém. Como é que uma igreja hoje pode ser chamada de apostólica? É quando ela nomeia ou elege um apóstolo sucessor de outro apóstolo? Não. O apostolado hoje não existe mais no sentido de novos apóstolos. A igreja hoje é apostólica quando ela segue com fidelidade a doutrina dos apóstolos. Consequentemente, não há no Novo Testamento essa ideia de sucessão apostólica, de que Pedro foi o primeiro papa e todo papa é sucessor de Pedro. Outro argumento importante: os pais da igreja e os reformadores nunca acreditaram no bispado de Pedro em Roma. Se Pedro tivesse sido bispo de Roma, certamente os pais da igreja teriam validado isso, teriam mencionado isso. João Calvino escreveu nas Institutas o seguinte: posto que os escritores estão de acordo em que Pedro morreu em Roma, não o contraditarei. Mas que haja sido bispo de Roma, sobretudo por muito tempo, não há quem me possa fazer crer. Instituta, volume 2, página 884. Agora vamos entender uma coisa aqui, irmãos, agora teológica. Penso eu que esses são os argumentos bíblicos para provar que Pedro não foi papa. E se Pedro não foi papa, então o papa não é sucessor de Pedro. Então o papa não está sentado no trono de Pedro, porque Pedro nunca teve um trono. Mas vamos ver, e eu não estou falando de uma pessoa agora, estou falando da posição, papado. Não estou falando aqui de Jorge Mário Bergoglio, estou falando da posição de um papa. O papa usurpa o lugar do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Por quê? Primeiro, ele usurpa o lugar do Pai, porque lá em Mateus 23, 9 diz que a ninguém na terra chameis vosso Pai. Pai no sentido de cabeça da igreja, de fonte da igreja, de origem dos cristãos. Só Deus é o nosso Pai nesse sentido. Então, quando ele se diz papa, pai, a palavra papa significa pai, está contrariando esse ensino de Mateus 23, versículo 9. Ele usurpa o lugar do pai quando se diz infalível. Os papas sempre se sentiram infalíveis, mas esse dogma só veio à luz em 1870, no Concílio Vaticano, quando o Papa Pio IX recebe esse título de infalível. E a ideia da teologia romana é esta: quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, na sua cátedra de Pedro, supostamente Pedro, então o que ele fala em termos de doutrina e ética é infalível. O grande problema é que os dogmas decorrentes desta infalibilidade não têm amparo nas Escrituras. Boa parte delas não tem amparo nas Escrituras. E como pode ser infalível aquilo que está contra a palavra infalível, que é a palavra de Deus? Segundo,
o Papa usurpa o lugar de Deus Filho. Como assim? Primeiro, quando ele se coloca como pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Cantamos hoje o hino, pedra fundamental. Já lemos aqui que a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Quando o Papa se diz a pedra sobre a qual a igreja está edificada, ele está usurpando uma posição exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o Papa usurpa o lugar de Cristo quando se diz sumo pontífice. O que significa sumo pontífice? Essa é uma palavra latina, e sumo pontífice significa supremo construtor de pontes, em outras palavras, supremo mediador. A ideia da teologia romana é que o Papa é o grande mediador, ou o supremo mediador entre Deus e os homens, ou o representante de Deus entre os homens. Mas isso contraria o que a Bíblia ensina, porque em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, quando o Papa se diz sumo pontífice, ele está usurpando uma posição exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, ele usurpa o lugar de Jesus Cristo quando ele se diz cabeça e chefe da igreja. Aliás, dentro da dogmática romana, o Papa é o cabeça e chefe da igreja militante, purgante e triunfante. Seria o líder e o cabeça da igreja na terra, o cabeça da igreja no purgatório e o cabeça da igreja no céu. Isso está em oposição ao que as Escrituras diz, porque o próprio Pedro vai dizer em 1 de Pedro 5,4 que Jesus é o supremo pastor. Todos nós somos copastores e Jesus é o supremo pastor. Quarto, o Papa usurpa o lugar de Cristo quando reivindica preeminência jurisdicional. O único que tem preeminência na igreja de Cristo é Cristo. Para que ele tenha a primazia, é o que Paulo escreve em Colossenses 1,18. Portanto, a posição dele está em oposição ao que as Escrituras ensinam acerca de Jesus. Terceiro lugar, o Papa usurpa o lugar do próprio Espírito Santo. Como assim? Por exemplo, há a seguinte inscrição na meta do Papa: Vicarius Filii Dei. O que significa essa frase latina, Vicarius Filii Dei? Significa substituto do Filho de Deus. É um termo latino que significa substituto do Filho de Deus. Pergunta: quem é o substituto do Filho de Deus? E a Bíblia é clara em afirmar. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai e eu enviarei o outro Consolador. O Vicarius Filii Dei não é o Papa, é o Espírito Santo. Portanto, é uma usurpação do lugar do Espírito Santo na vida da igreja. Meus amados, caminhando um pouco mais, vamos olhar um pouquinho a história. E aqui está um ponto que é muito importante você ficar esclarecido. Dentro do imaginário popular, a ideia que se passa é que o catolicismo foi a igreja que Jesus estabeleceu, ou a igreja dos apóstolos, e que depois veio a reforma. E a pergunta é: será que o catolicismo, ou o presbiterianismo, ou a igreja batista, ou a igreja metodista, ou a igreja Assembleia de Deus, ou qualquer outra denominação, foi a igreja que Jesus fundou? Para ser coerente com a história, você vai entender o seguinte: que a igreja cristã que Jesus estabeleceu com seus apóstolos não tinha bandeira denominacional, não era católica, não era presbiteriana, não era batista, não era metodista, não era Assembleia de Deus. Ela não tinha bandeira denominacional, era apenas igreja cristã. Então, afirmar que o catolicismo foi a primeira igreja é um anacronismo. Como é que surgiu então essa ideia? Deixa eu brevemente refrescar a memória dos meus amados. Vocês sabem que a igreja cristã, que não tinha denominação, foi amargamente perseguida durante o Império Romano.
até que em 311, 312, quando Constantino, supostamente convertido, para de perseguir a igreja, e mais tarde a igreja, o cristianismo é declarado religião oficial do império. A igreja até então perseguida, agora deixa de ser perseguida. A igreja até então espoliada, agora tem seus bens confiscados, devolvidos. Só que agora a porta de entrada da igreja não é mais a conversão, é a conveniência. E as pessoas vêm para a igreja trazendo as suas bagagens de paganismo greco-romano. A igreja vai perdendo a sua pureza doutrinária e a sua pureza espiritual. Não tardou para que nesse processo, líderes de igrejas importantes do império lutassem por primazia. Por exemplo, as 5 principais cidades: Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, a 2ª maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Chega o ano 64 da era cristã, o imperador romano Focas constitui Gregório I, então bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Gregório não aceita o título. E disse mais: quem aceitar o título de bispo universal da igreja deve ser considerado um anticristo. Só que 3 anos depois, Bonifácio III, então bispo de Roma, aceita o título de bispo universal e começa em 607 a história do papado ou do pontificado do bispo de Roma. Mas talvez você questione: bom, mas eu conheço, já li livros de história, lista de papas desde Pedro. Como é que fica isso? Se o primeiro papa, se o primeiro bispo, primaz de Roma, que é chamado de bispo universal, começa em 607, e os que vieram de Pedro a ele, onde ficam? Como é que se constrói isso? Como é que você fecha essa conta? Acontece que Nicolau I, que foi o primeiro papa a usar a coroa, servindo-se do documento espúrio das falsas decretais de Isidoro, vai criar a solução para esse problema. Se cria na França um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Para você conhecer esse assunto melhor, eu convido você para ler um livro que não é escrito por um protestante, escrito por um católico romano, muito conhecido no Brasil, chamado Rui Barbosa. Aliás, o livro não é dele, o livro é de Janus. Rui Barbosa escreveu o prefácio do livro, O Papa e o Concílio. E a primeira obra que tenho eu ciência de que o prefácio representa 70% da obra. E Rui Barbosa escreve este livro, O Papa e o Concílio, para desconstruir a ideia do papado, sobretudo da infabilidade papal. E Rui Barbosa vai afirmar que as falsas decretais de Isidoro foram o maior embuste da história da humanidade, porque as falsas decretais de Isidoro legitimaram historicamente o papado a partir de Pedro, preenchendo esse lapso aí de Pedro a 607, dando de certa forma legitimidade e antiguidade ao papado romano. E Nicolau I, no seu pontificado de 858 a 867, foi o primeiro a usar a coroa, servindo-se do documento espúrio, as falsas decretais de Isidoro. No cânon luciano, reconhecendo a paridade de jurisdição de Alexandria, Antioquia e Roma, cada qual em seu próprio território, apareceu uma tradução latina com o título assim: Roma sempre teve o primado. A frase famosa de Agostinho, causa finita est, a causa está decidida, foi mudada para Roma locusta est, causa finita est. Roma falou, decidiu-se a causa. E foi assim citada no manual do Catecismo de Pio X. Então se muda as coisas para conseguir desta forma legitimar o papado a partir de Pedro. Agora vamos ver algo que para nós é importante olhar a história. Se você acompanhou os noticiários da imprensa, se você leu os jornais, se você leu o Veja, se você leu os reportagens, você está atualizado com isso.
E eu não vou citar isso aqui para dizer o seguinte: não, nós protestantes somos os bons. Aliás, tem muito escândalo no meio protestante hoje de corar a cara, de deixar nossa cara rubra de vergonha. E nós nunca devemos agir, dizer, não, nós somos bons, nós somos perfeitos, nós estamos corretos, e ver o erro do outro. Nada disso. Estou fazendo aqui um levantamento histórico. E hoje nós devíamos olhar, e temos olhado, para os desvios, os erros, os escândalos, também internamente, que nós devemos repudiar e rechaçar. Mas se você parar para perceber o papado como infalível, sobretudo no período da Idade Média, houve profunda corrupção do papado, porque ele se fortaleceu economicamente e politicamente. E você vai ler na história que esse posto era altamente disputado a dinheiro. Havia muita corrupção, muita violência. E aqui eu queria que você parasse para perceber comigo que os papas, dizendo-se infalíveis em matéria de fé e moral, entraram em contradição ao instituírem a Inquisição, Inocêncio III, ou seja, a morte dos dissidentes. Quem não concordava com Roma, era queimado vivo. Eu levanto aqui, só para você ter uma pequena noção, o que o Papa da época da Reforma, Leão X, afirmou, quando disse que a queima dos dissidentes religiosos era de expressa revelação do céu. Quando você nota todos os reformadores olhando para a figura do Papa e o chamando de anticristo, quando você olha para as confissões reformadas, todas elas chamando o bispo de Roma como homem do pecado, é porque aqueles homens que lideravam no tempo deles eram homens violentíssimos, corruptos moralmente e sanguinários. Se não, vejamos. Em 1208, exterminaram os cristãos albigenses na França, pela Inquisição. Na Espanha foram mais de 300 mil martirizados e banidos. Carlos I, em 1550, eliminou por ordem do Papa 50 mil cristãos alemães. O Papa Pio V, nos anos 1566 a 1572, exterminou 100 mil anabatistas. O Papa Gregório XIII, em 1572, organizou com os jesuítas o extermínio dos protestantes da França. E você conhece a famigerada Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando 70 mil calvinistas franceses foram mortos, trucidados. O monarca alemão Fernando II, instigado pelos jesuítas, começou a Guerra dos 30 Anos, que tirou a vida de 15 milhões de pessoas. Os papas, sendo infalíveis, declararam heréticas as descobertas científicas de Copérnico, e Galileu Galilei foi preso em Florença por defender que a Terra gira em torno do Sol. Em 1633, Galileu, foi julgado pela Inquisição e precisou se retratar para não ser queimado vivo. Em nome da infalibilidade, muitos dogmas foram criados contrários à palavra de Deus. Por exemplo, 431, culto a Maria, como Mãe de Deus, Imaculada e Intercessora. 503, o purgatório, onde as pessoas que morrem vão para o fogo, igual do inferno, onde elas purgam seus pecados lá, até serem preparadas para entrar no céu, anulando completamente o sacrifício de Cristo na cruz. 787, foi instituído o culto às imagens, o que a Bíblia proíbe terminantemente. 913, a canonização dos santos, o que a Bíblia proíbe terminantemente, porque nenhum santo canonizado pode interceder por nós, porque o nosso único intercessor é o Senhor Jesus Cristo. E em 1184, é instituída a Inquisição, na Idade Média, na pré-reforma, no Concílio de Trento, na pós-reforma, os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi o braço direito da Inquisição, matando milhares e milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Quando Jacques Le Ballet foi assassinado pelo canonizado santo Anchieta, no Rio de Janeiro, no dia 9 de fevereiro de 1558. 1190, a venda das indulgências. O Papa vendia perdão de pecados, ensinava uma bula de perdão.
Na medida que o dinheiro entrava nos cofres da igreja, o Papa assinava 5, 10, 20, 30 anos de perdão, até perdão para a vida toda, por toda a eternidade. O que a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. 1216, instituiu-se a confissão auricular, como se um homem pudesse perdoar pecados. O Papa, nem o padre, nem o pastor, nem o missionário, nem nenhum ser humano tem competência para perdoar pecados, só Deus pode fazê-lo. 1215, decreta a transubstanciação, quando o sacerdote levanta a hóstia, aquela hóstia deixa de ser trigo, passa a ser corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Jesus Cristo. Quando isso está contrário à ciência, contrário à fé e contrário às Escrituras. 1546, no Concílio de Trento, inclui-se os livros apócrifos como livros inspirados, quando a própria igreja não os aceitou durante 1500 anos, e agora são incluídos como livros inspirados. 1854, o dogma da Imaculada Conceição. 1870, o dogma da infalibilidade papal. 1950, o dogma da Assunção de Maria. Se Maria é mediadora, é corredentora, é mãe de Deus, é imaculada, então ela não pode estar na sepultura. Então ela ressuscitou e ela está no céu como rainha do céu. Eu quero caminhar para a minha conclusão, dizendo que a partir do Concílio Vaticano II, na década de 60, houve uma mudança radical de ênfase dentro do catolicismo. E a partir daí nós temos papas que são reconhecidamente homens de reputação, no mínimo socialmente irrepreensível. Temos o Papa João XXIII, que começa esse processo, o Papa Paulo VI, que dá prosseguimento a esse processo. Depois vem o Papa João Paulo I, que teve um pontificado muito curto. Depois vem João Paulo II, que teve o terceiro mais longo pontificado da história. Vem Joseph Ratzinger, Bento XVI, que sempre foi, nos últimos tempos, o maior teólogo do catolicismo, e agora o simpático Papa Francisco, que tem já granjeado a simpatia da imprensa internacional, como um homem simples, como um homem que na sua terra sempre confrontou a corrupção política, e sempre viveu uma vida muito simples, andando de metrô e deixando de lado todas as regalias que poderiam ser oferecidas a ele. Qual era a tese? Agora, em vez de perseguir os dissidentes chamados, vamos nos aliar a eles. Então começa a grande bandeira do ecumenismo. E muitas igrejas protestantes, seduzidas por essa proposta, aliás, muito comum no século 20 e 21, porque nós estamos hoje dominados pela ideia da pós-modernidade, que não existe uma verdade absoluta, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus, você tem a sua igreja, eu tenho a minha igreja, você tem a sua religião, eu tenho a minha religião, cada um tem a sua verdade. Então por que não darmos as mãos? Então por que não trabalharmos juntos? Então por que não sermos uma grande fraternidade? Então por que não fazermos uma inclusão sem questionar nossas diferenças? É curioso, é que a proposta ecumênica não era de fato uma igualdade geral, era para que todas as igrejas dissidentes viessem para o guarda-chuva e a proteção do bispo de Roma. Por exemplo, se você ler a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Ecumênico Vaticano II, promulgada em 21 de novembro de 1964, está escrito: pois o Romano Pontífice, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Desta forma, muitas igrejas, infelizmente, entraram nessa onda e se perderam. Porque ainda que o mundo diga que a verdade é relativa, ainda que o mundo diga que somos todos iguais e vamos dar as mãos e vamos ser uma grande fraternidade, não é isso que a Bíblia ensina. Não há unidade fora da verdade.
Nós não criamos a unidade já existe, cabe a nós mantê-la, mas a unidade só passa pelo critério da verdade. Curiosamente hoje, as encíclicas e bulas papais não são mais levadas a sério, nem mesmo pelos fiéis católicos. O que se percebe hoje no mundo é uma igreja europeia vazia, tanto católica quanto protestante, vazia. A Europa é um continente hoje secularizado, absolutamente secularizado. Por esta causa é que você vai ver pela primeira vez na história um Papa latino-americano, onde estão os maior número de católicos do mundo. Se você perceber, nos países latinos, os movimentos neopentecostais estão abocanhando boa parte dos católicos romanos, e essa é uma preocupação do catolicismo. E a despeito de hoje termos papas de reconhecida reputação moral, sem qualquer proposta de violência, aliás até de diálogo interreligioso, nós precisamos parar para perceber o seguinte: a postura da igreja cristã evangélica deve ser de proclamar a verdade de Deus. O maior ato de amor a qualquer outro grupo, seja ele quem for, ou não pertencer a grupo nenhum, ou mesmo a um grupo que se diga protestante, mas não conheça Jesus como seu Salvador e Senhor, a melhor maneira de você demonstrar amor é falar com humildade, com mansidão, com respeito de Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, como mediador, como único caminho de volta para Deus. É bem verdade que o mundo hoje não suporta mais apologética, não suporta. Talvez alguém que está aqui hoje possa até estar estranhando essa atitude hoje aqui. Porque a nossa sociedade contemporânea, regida pela pós-modernidade, não tolera mais a discussão das ideias. Queremos sentir, não queremos discutir, não queremos pensar. Mas a reforma nos deu essa herança, precisamos pensar. A nossa fé não pode ser uma fé de segunda mão. A nossa fé precisa ser calcada, não em concílios, não em decisões de igrejas ou de concílios, não em bulas papais, ou de bispos, ou de pastores, ou de concílios. A nossa fé está fundamentada única e exclusivamente na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós devemos firmar a nossa fé. Portanto, nós entendemos que o ecumenismo não é uma proposta saudável. Não é saudável. Jesus Cristo só tem uma igreja. Jesus Cristo só tem uma noiva. E essa igreja não é a católica. Essa igreja não é a presbiteriana. Essa igreja não é a batista. Essa igreja não é a metodista. Essa igreja não é a Assembleia de Deus. Essa igreja não tem nenhuma denominação, bandeira. A igreja de Cristo é única. É formada de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Daqueles que creram no Senhor Jesus e têm o seu nome escrito no livro da vida. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, como Salvador da igreja, como mediador entre Deus e os homens, esses fazem parte da única igreja verdadeira, a igreja que vai morar com Jesus no céu por toda a eternidade. Eu quero terminar dizendo que mesmo na apologética cristã nós temos que tomar muito cuidado, porque a apologética não é um fim em si mesmo. Se nós não fizermos isso com amor, com respeito, com dignidade, nós estaremos ferindo as pessoas em vez de ajudando as pessoas. A igreja de Éfeso foi corrigida por Jesus, porque não obstante ser zelosa da verdade, tinha abandonado o primeiro amor. Nós não cremos no evangelismo da brutalidade, da hostilidade, de ferir pessoas, de machucar pessoas. Nós temos que respeitar e amar as pessoas, para que tenhamos acesso ao coração delas, para levar a elas a única mensagem salvadora, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude
Que Deus os abençoe e que a igreja prossiga resoluta, firme, fiel, perseverante em andar com Deus, em conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Pastor.